Galera, eu vou explicar para vocês sobre regulação emocional e como as emoções influenciam na alimentação, tá? Primeiro ponto a entender é que a partir de uma análise funcional do comportamento alimentar, podemos compreender alguns contextos, algumas variáveis que estão relacionadas ao comportamento do sujeito ao qual queremos reduzir, ao qual queremos intervir, certo? E identificar quais são os fatores que estão influenciando aquele comportamento. Esse conjunto de letras que eu vou explicar para vocês, correspondem basicamente à análise que estamos realizando com relação ao comportamento alimentar. SD quer dizer o estímulo discriminativo, ou seja, qual que é o estímulo que ocorre num determinado contexto que serve de ocasião para o comportamento em questão. Por exemplo, quando o sujeito alega para você que está ansioso e come por ansiedade, ele não está comendo no vácuo. Existe um contexto onde isso está acontecendo. Normalmente isso acontece em qual momento? Ou seja no final de semana, né, como por exemplo ele alega que está ocioso ou com tédio, ou seja depois do trabalho, certo? Podendo ser após um dia de estresse, um dia bastante sobrecarregado e portanto ele tem maior predileção, maior disposição para ingerir alimentos. Então tem um contexto específico, certo? Então, o SD ele vai sinalizar qual que é o contexto específico para que ocorra justamente o comportamento de consumo. Comer um chocolate, comer um brigadeiro, comer um doce ou comer qualquer outra coisa mais palatável. Só que não somente isso, esse contexto ele também carrega consigo um antecedente. E esse antecedente compreende o quê? A resposta que vai ser eliciada emocionalmente a partir desse antecedente. Então, um contexto, ele estabelece ocasião para o comportamento de comer, mas, ao mesmo tempo, ele elicia uma resposta emocional, ele estimula uma resposta emocional. E essa resposta emocional, ela potencializa o ato de comer. Então, não é simplesmente, esse momento é o momento que eu tenho a oportunidade de comer comida, mas eu também fico ansioso quando eu estou nesse determinado contexto e, portanto, minha disposição para comer esse alimento ela é maior. Um exemplo clássico com relação a isso é justamente o período pré-menstrual, onde há uma maior disposição, uma maior preferência para comer doce, certo? Então você tem um contexto onde determinados alimentos estão disponíveis e, além disso, você tem a resposta emocional que é emitida a partir das variações hormonais durante esse processo, que, portanto, potencializam o ato de comer. E a consequência tende a ser normalmente o quê? Reforçadora. E essa reforçadora reflete justamente, se a gente está falando de uma emoção negativa, uma emoção desconfortável, é o que a gente chama de reforço negativo, porque isso vai eliminar o desconforto. Então, nesse caso, os indivíduos se alimentam em um determinado contexto, a partir de uma experiência emocional que também está sob controle desse contexto e aonde o comportamento tem como função reduzir o desconforto emocional nesse determinado contexto e assim, então, ter preferências a certos tipos de alimentos que terão maior potencial de realizar essa supressão do desconforto emocional. E a partir desse aspecto é que as emoções influenciam no comportamento, não necessariamente causando comportamento, mas em determinadas situações potencializando ou aumentando a motivação para o indivíduo realizar determinado comportamento. E aí que cabe justamente estratégias de intervenção que viabilizam, comportamentos alternativos para lidar com aquela experiência emocional que não seja comer, ou se não, aumentar a capacidade de tolerar o desconforto emocional, não sucumbindo, não cedendo à vontade de comer. Porque o desconforto ele vai estar presente, já que ele está relacionado ao contexto que envolve o comportamento de consumo. O que eu tenho que trabalhar é mudar a função desse comportamento ou mudar o comportamento para que mude essa relação entre emoção e comer. E sim estabeleça uma outra relação de um comportamento capaz de regular as emoções que não seja através da comida.